Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é Yara. Ela é diaconisa aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igreja CMB e no YouTube nós temos 2 novos canais. Um é o Corte CMB, o outro é o Nostalgia CMB. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante você se inscrever-se e deixa aí o teu like aí, que é muito importante, aí, o teu joinha aí, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Oi, Yara, seja bem-vindo ao podcast CMB. Obrigada. Nossa, eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Oi, Yara, começa falando, quem que é a pessoa da Yara? Meu nome é Yara, né? Sou casada, tenho 30 anos, tenho 2 filhos, né? Um tem 12 e o outro tem 2. Sou convertida desde 2018, há 4 anos, né? Me converti com 26. Qual que é o nome do maridão? Vinícius. Vocês estão casados há 4 anos? Não, a gente está casado há... Há 4 anos é conversão, né? A conversão. Você está casada há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. A gente está junto há 7, 8 anos. Começa contando um pouco da tua infância para as pessoas te conhecerem. Você é daqui, natural de Brodowski ou não? Não, sou de Bacabal, Maranhão. Eu nunca ouvi falar. É uma cidadezinha lá, é meio difícil, até as pessoas conhecem lá ao redor do Maranhão, né? Uma cidadezinha bem pequena. Cidadezinha de quantos habitantes, mais ou menos? Você tem uma noção? Não tenho noção, mas é bem pequena. A família é tudo de lá? Não, a minha avó é do Ceará. Eu sou de Bacabal. Tá lá do Maranhão, mas São Luís, né? Ah, tá tudo meio... Sim. A tua infância foi ali? A minha infância foi lá. Foi lá, depois foi para São Luís, que eu morei com a minha mãe um tempo, né? Depois eu morei com a minha mãe e minhas irmãs. E depois minha família, a minha avó já veio morar para cá já veio primeiro. E depois a gente veio para cá. Com quem que você morava lá nessa cidade? Eu não vou nem arriscar falar o nome que eu vou errar. Bacabal. Eu morei com a minha avó. Quem me criou assim foi minha avó, né? Desde pequenininha. Tua avó, você e tua avó. Eu e minha avó e meus tios, né? E a minha mãe já tinha ido para São Luís, né? E lá ela teve as minhas 2 irmãs. E com mais ou menos uns 5, 6 anos eu fui morar um pouco com ela, né? Fui morar um pouco com ela e eu já tava com 7 para 8 anos. Aí eu vim para cá e fui morar, nós morou todo mundo junto numa casa, né? Aqui em Brodowski. Depois foi separando e eu continuei com a minha avó. Tá, quando você chegou em Brodowski, você tinha quantos anos? Tinha uns 7 para 8 anos. Já ainda criança. Você lembra da tua infância lá? Como é que era, assim, ou não? Não lembro. Não lembro muito bem. Muita coisa, assim, é como se fosse uns flash na minha cabeça, sabe? Não, assim, fixo. É muito, muito pouco, assim, que eu lembro de lá. E tua infância aqui, você lembra? Lembro. Lembro, sim. Fui morar nós morou todo mundo junto, né? E depois, com o tempo, foi separando. Aí eu continuei com a minha avó. E fui crescendo, é menina da travessa, né? Conta um pouco da tua história pra gente saber como é que é isso. Eu morei com a minha avó, continuei morando com a minha avó aqui, né? Minha mãe com as minhas irmãs. Vocês é de uma família estabilizada? Tinha a situação assim de... A tua avó fazia o quê? No começo, quando a gente veio pra cá, foi bem difícil, né? Foi, na época, assim, a gente tirava telinha. Tá. No começo, assim, foi bem difícil mesmo. Até no Maranhão, assim, a gente passou por muita dificuldade lá. Foi aqui em Brodowski que a gente, né, se ergueu, assim, ficou estável, né? Mas no começo foi bem difícil. Quando vocês vieram pra cá, foi na intenção de melhorar financeiramente, ter uma condição melhor de vida? Sim, foi na intenção de melhorar. Porque acaba assim, a gente passava muito, muito mais dificuldade lá, né? No começo sempre é difícil, né? Então, começou a tirar a linha, até alugar casa, comprar as coisas de casa, porque a gente não trouxe, né? As coisas. Eu te perguntei, eu falo assim, porque tem gente que vem, né? Vem nessa condição, né? De ter uma melhora de vida, essas coisas. Alguns que eu já fiz podcasts aqui nem teve, por exemplo, a opção de estudar. Às vezes você chegou a estudar, ter tudo isso? Cheguei. A minha mãe foi a tudo atrás dos meus estudos, né? Me matriculou na Elvira, né? Eu lembro que a primeira escola que eu estudei foi Elvira. Aí
comecei a estudar tudo, aí conforme o tempo... Aí quando eu fui morar com a minha avó, continuei morando com a minha avó, né? Eu comecei a fazer muita bagunça. Aí na minha adolescência, comecei a me envolver com muitas pessoas, assim, erradas, né? Você era aquela que dava dor de cabeça da tua avó. É a tua avó que cuidava de você. A minha avó que cuidava de mim. Aí, com uns 15 anos, mais ou menos, 14 para 15 anos, já estava bem bagunceira, né? E a minha avó pediu para mim poder ir com a minha mãe, porque estava dando um pouco de trabalho. Aí, eu fui morar com a minha mãe de novo. Mas isso em Brodowski ou não? Isso em Brodowski, tá. aqui em Brodowski. Aí, eu comecei a morar com a minha mãe. Eu gostava também de ir na minha mãe, porque eu brincava com as minhas irmãs. De final de semana, eu ia pra casa da minha mãe. Você tem quantas irmãs? Eu tenho 2. É só irmã ou tem irmão? Só irmã. Só irmã, 2 irmãs. 2 irmãs. É mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova. Uhum. A Hanna, que continuou morando aqui, e a Manu, que mora na Itália. Ah, legal. Aí eu gostava muito de ir pra lá de final de semana, porque eu tinha com quem brincar, né? E depois que eu comecei a me envolver, assim, com coisa errada, aí a minha avó pediu pra eu poder ficar com a minha mãe, né? E tinha um motivo? Tipo, geralmente a gente acaba tendo esses escapes, assim, vai se envolvendo com coisa errada por conta... Eu falo assim que, no meu caso, foi muito questão de paternidade, né? Você chegava a sentir esse tipo de coisa Sim. também? Foi questão de paternidade. Eu sempre sentia, assim... Eu me sentia sozinha, né? Sempre eu sentia essa rejeição, né? Mesmo que eu tinha minha mãe ali por perto, tinha minha avó, sabe? Que me criou, meus tios, né? Mas eu sempre sentia falta, sabe? Me sentia rejeitada, assim. Sentia falta de ter a família, a mãe e o pai junto, né? Então, eu comecei a me envolver, assim, acho que para chamar atenção. Eu creio, sabe? Porque conforme eu ia me envolvendo, aí eu gostava para chamar atenção. Até então, as pessoas falavam assim, não vai assim, não faz isso, você vai ficar assim, assado. Eu falava, você tá falando desse jeito, eu vou ficar pior. Em vez de pegar as palavras e mudar, né? Usar como, tipo, algo que... vou pegar como um exemplo e não vou fazer, como mudança. Né? Eu usava aquelas palavras para me fazer pior. Eu queria sempre mostrar o pior, né? Então, eu comecei a me envolver com muita coisa errada, né? Aí foi onde que minha avó, que eu chamo minha avó de mãe, né? Minha avó me mandou pra casa da minha mãe, porque ali a minha mãe ia me controlar ali, né? Mas também não adiantou muito, né? A questão do pai, tem o pai aí? Não, eu não conheço meu pai. Ah, também? Não conheço. Eu também não conheço meu. Não, eu não conheço, né? Eu sabia o nome. Minha mãe falava pouco sobre ele, né? Que ele é do Ceará, de Fortaleza. Ela falava pouco. Então, o pouco que eu tinha também não me dava... Não me respondia as minhas perguntas, né? Tipo, aquelas poucas respostas. Fica aquelas dúvidas, né? Da gente querer conhecer, saber se tem mais irmãos, algo do tipo assim. Se queria me conhecer, se não sabia de mim. Aí, mas... Eu acho que até questão disso, né? De chamar a atenção, de me envolver com coisa errada, foi por causa disso, né? Porque eu senti essa rejeição, né? Mesmo não sabendo. Eu falo que no meu caso foi isso mesmo. Eu fui criado por um padrasto, né? Desde os 3 anos, acredita aí. E só que assim, todos os meus irmãos são filhos dele. E eu chamo ele de pai até hoje, pai mesmo me criou e tal. Mas tinha aquela coisa, né, de tipo, querer saber quem é o pai mesmo. A minha mãe tinha pouca informação, eu nunca vi nem por uma foto ou algo do tipo assim, né? Eu também não. E esse tipo de coisa foi gerando algo dentro de mim que foi, eu acho que foi colocando essa revolta pra fora, algo do tipo, por saber que meus irmãos tinham um pai e uma mãe, mas mesmo sabendo que Deus colocou aquele ali pra cuidar de mim, ainda tinha algo dentro de mim que me trazia um inconformismo. Eu também. Até em questão, assim, a minha mãe tá presente, assim, em algumas áreas da minha vida, né? Que eu fui morar com ela com 5 anos, tudo. E depois eu comecei a dar trabalho e morar com ela, tinha ali a minha mãe, né? Mas só que mesmo assim eu também me sentia rejeitada, porque eu morava com a minha avó, né? E desde pequena morando com a minha avó, e eu queria ficar com a minha avó. Só que aí eu ficava perguntando, mas por que minha mãe tá com as duas? Entendi, tá com as duas ou não tá comigo? Entendeu? Mesmo sabendo que eu podia, né? Mas sempre tinha isso dentro da gente, essa rejeição dentro da gente, né? Aí foi por isso que eu pendi pro lado errado e pegava as palavras negativas para fazer pior, em vez de mudança, né? Conta para mim, como é que foi tua conversão? Como é que isso começou? Nossa, a minha conversão foi sozinha, não conhecia Deus, não sabia que tinha um Deus, né? Como a gente aprende, né?
tipo, a minha avó é católica, né? E falava assim, entre aspas, né, sobre Deus. Falava que existe um Deus. Pra mim, existe um Deus, mas eu não sabia nem quem era Deus, né? Naquele de ouvir falar, né? De ouvir falar. Jesus também nem tocava muito no assunto de Jesus, né? E eu tava passando por um momento muito difícil, eu e o Vinícius. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 26. 26 eu já anos. tava morando com o Vinícius. Já tava morando com o Vinícius. Voltei de casa várias vezes, né? Saí de casa, voltava, saía. E dessa última vez, assim, que eu já fui morar com o Vinícius, né? A gente tava passando por um momento muito difícil. A gente brigava muito, muito, muito. Eu já tava envolvida com drogas, né? O Vinícius bebendo muito. E eu também não sabia, e nem ele sabia de mim, por ele viajar, né? E eu tinha sempre esse medo dele saber que eu tava envolvida com droga. Ah, ele não sabia? Não sabia. E como é que você conseguia esconder isso dele? Porque ele viajava. Ah, verdade. Ele viajava, então eu ficava envolvida com drogas, né? E quando ele chegava de viagem, eu não usava, mas eu bebia muito. Bebia. O que você usava? Comecei a cheirar cocaína. Comecei, sabe? Aí foi muito difícil, né? Porque eu escondia e queria o tempo todo, né? Porque foi rápido. Você chegou a ficar viciada? Eu acho que sim. Sabe por quê? Por causa que eu já não conseguia dizer não conseguia ficar sem, sabe? Entendi. Entendeu? Porque a bebida eu tava bebendo muito. Tava bebendo demais. A segunda eu tava bebendo. E conforme eu ia bebendo, eu queria a droga. E eu não me conformava com o vício. E usava, então, tipo, não conseguia ficar sem. Até então, quando o Vinícius chegava de viagem, era até difícil, porque eu bebia e queria usar a droga. Então, eu acho que eu já tava... Mesmo que foi um vício muito rápido. Entendi. Começou, porque eu me apegava nisso pra esquecer as coisas, entendeu? Pra esquecer as brigas, né? Entra aquela questão das dores dentro da gente, as frustrações, né? Isso. E aí ficava pior também, porque no outro dia eu ficava aquela depressão, né? Aquela angústia, aquela depressão, aquele vazio, por que eu fiz isso? Porque tanto a droga quanto uma bebida é só momentâneo, né? Só para aquele momento, né? No outro dia o vazio tá lá dentro de novo, dentro, né? E pior. E pior, né? E pior. E aí junto com as consequências, Com as consequências. E no momento, assim, a gente tava num momento muito difícil, discutindo muito, brigando muito. Cheguei pra uma vez eu fiquei a noite inteira usando droga e encanei que queria ir lá onde o Vinícius estava. Ele estava trabalhando lá em São Paulo. Peguei o ônibus e fui lá para São Paulo. Peguei sozinha? Eu e o Gustavo, meu menino. Ah, tá. Você já tinha teu menino. Já, o Gustavo, de 12 anos. Aí a gente foi para lá, tudo. Só que era assim, segunda a gente discutia. Era do nada a gente discutia. E nesses momentos que a gente tava lá, e ele ainda falou assim: nossa, amor, que bom que você tá aqui. Foi só falar, acabou, nós começamos a discutir. E discutir feio, né? Que tinha até agressão já na nossa parte, né? Tanto ele quanto eu. Um agrediu o outro. Um agrediu o outro e tudo. E eu fui embora. Peguei com o Gustavo e fui embora. Ele tinha quantos anos? O Gustavo? Ai, não me recordo. Não me recordo, mas era novinho, uns 8 anos, 7 anos. Já presenciou muita coisa. Presenciou, então. Tadinha. Ontem mesmo eu vi uma foto de um dia antes, né, do acontecido. Eu vi a foto dele e falei assim, gente, ele viu tanta coisa, né? E ele não comenta nada hoje contigo? Ele fala que Deus mudou nossa vida. Ele fala, mãe, depois que Deus entrou na nossa vida, nossa casa foi transformada. É porque é tão complicado, né? Falando assim, de pequenininho ver essas coisas. Eu passei também por alguns momentos, né? Vendo as questões do casamento do meu pai, meu pai mesmo, né? Que é meu padrasto e minha mãe. E ficou umas marcas. Querendo ou não, fica aqueles traumas, né? As marcas, né? Mas tem a questão também de olhar e ver a transformação, né? Da pessoa poder ver que Deus entrou na situação. Mas ele nunca tocou no assunto, Só falou isso. Ele não falou mais nada, sabe? Só falou assim, depois que Deus entrou na nossa vida, nossa casa foi transformada. Que até então, no momento da briga, eu lembro que ele grudava as mãozinhas assim, falava, Deus faz parar, Deus faz parar. Nossa. Eu falei assim, eu vi a foto, falei, nossa, ele viveu tanta coisa, né? E aí, fui embora. Nisso que eu fui embora, em vez de querer mudar, né? Eu falei assim, não. E aí, eu queria separar do Vinícius, né? Falei que eu não queria mais nada. Peguei o Gustavo, peguei minhas coisas e peguei o ônibus e fui embora, né? Com a cara inchada, porque a gente se agrediu, né?
E ele com o dedo tudo machucado, que ele deu um soco no vidro lá. Brabo. Tava destruída a nossa família, destruída, né? Aí eu fui embora, em vez de querer mudança, eu pendi para outro lado. Comecei a falar, vou buscar mais bebida, vou buscar mais droga, vou, né? Em vez de querer mudança, né? E aquele vazio tava aumentando cada vez mais. Acho que o buraco enorme, né? Que eu tava entrando ali, né? E aí, nesse momento, bisavó do Gustavo, quando era viva, ela pegou ele pra ficar lá uns dias. E eu tava sozinha em casa. E nisso que eu tava sozinha em casa, eu tava entrando em depressão. Tava me perguntando por que eu nasci, pra que eu vim pro mundo, pra viver tudo isso. Tipo, a conta de tudo aquilo que você viveu tava chegando pra você. Nossa, eu lembrava só as coisas ruins, sabe? Mesmo que eu não lembro muito da minha infância, mas as coisas ruins, lembrava todas elas. E eu falava assim, que eu nasci pra isso, eu nasci pra sofrer, eu nasci pra isso, Eu comecei lembrar de tudo. Lembrar de tudo, assim, das coisas ruins, né? Pra dar trabalho, pra me envolver com pessoas erradas, né? E aí foi quando a Daiane, minha cunhada, chegou lá em casa e falou, Yara, você não tá bem? Pesquisa um louvor. Ela vinha na igreja, né, da Metodista. E ela pegou pesquisa um louvor. E eu não lembro direito qual é o nome. E lá em casa tava com a força cortada. A força tava atrasada, a internet cortada. Tava tudo bagunçado. Minha casa tava uma bagunça, acho que como a minha vida tava, né? E eu fui na esquina de casa pesquisar esse louvor. A Daiane foi embora, eu fui na esquina de casa pesquisar esse louvor. Nisso que eu cheguei lá na esquina e pesquisei o louvor, eu não consegui achar. Tipo, na internet? Você foi porque, procurar a área da... pegar... Ou roubar o Wi-Fi de alguém. Roubar o Wi-Fi. De alguém ali pra poder... Porque tinha uma chácara na esquina, onde que a internet era aberta. E eu fui na esquina. Até então, era na esquina da casa da Ana e do Jair, sabe? Sim. E eu sentei assim na beiradinha. Até então, ele chegou e viu eu com o olho roxo lá. Ele falou, o que você fez? Bati na porta. Quem falou? Quem perguntou? O Jair. O Jair, Pica-Pau? Ele falou, o que você fez aí? Nada, bati na porta, baixei a cabeça. E eu fui procurar esse louvor e não achava esse louvor, né? E tinha um canal lá no coisa, chama Minutos com Deus. E aí tava escrito assim, ó, se você tá angustiado ou triste, eu quero orar por você. E eu abri e escutei. Eu falei, nossa, tá falando tudo que eu tô passando. Porque as pessoas que minha volta, né, falava assim, Yara, ora pra Deus. Eu falei, não, que orar pra Deus? Deus não me escuta, não. Eu falava. E se eu orar, daqui a pouco acontece uma coisa pior? Então não vou orar, não. Então eu falava isso, né? E lá tava dizendo isso, que o inimigo colocou na sua cabeça, que Deus não tá te ouvindo, né? Você caiu tipo num programa da internet que tava falando tudo isso. Eu falei, nossa, ele tá falando tudo que eu tô passando. Falou tudo que eu tava passando. Falei, não, eu vou deixar carregar o vídeo, vou pra casa e vou baixar a cabeça e eu vou deixar ele orar por mim, né? E eu fui, deixei o vídeo carregar, fui pra casa. Pus assim na cama e eu ajoelhei e baixei a cabeça. Aí eu soltei o vídeo e falou, curva a sua cabeça que eu vou orar por você. Eu curvei a cabeça e parou de funcionar, porque a internet não... Travou. Travou. Parou bem na hora da oração. Na hora da oração. Aí foi quando eu falei assim, não, eu não vou deixar esse homem orar por mim, não. Eu mesmo vou orar. Falei desse jeito. Olha, eu nunca senti isso na minha vida. Eu comecei a falar, e eu não sabia de onde tanto que eu falava. E ao mesmo tempo eu tremia, arrepiava e tremia. E eu sentia a presença de Deus. Só que eu não sabia o que eu estava sentindo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Só sei que eu falava e tremia e chorava. Ao mesmo tempo, com o olho fechado, eu tive a visão. Eu, o Vinícius e o Gustavo entrando na igreja. E eu vi a porta da igreja. Por isso que a primeira igreja foi aqui, né? Porque eu vi a porta da igreja. Você teve uma visão, Deus te mostrou, então. E eu não sabia nem o que estava acontecendo, porque eu nunca tive isso. E aí, nisso, eu vi a porta da igreja, nós entrando, e eu, como se eu estivesse ali no rumo tem um tabernáculo ali, onde que para os carros, mais na entradinha ali. Eu, como se eu estivesse ali, olhando, nós três entrando na igreja. Eu tava ali olhando. E eu tava me vendo... A porta lateral ali. Não, a entrada aqui. Bem de frente. De frente. Aí, a gente entrando e eu olhando, e eu falava assim, nossa, a gente tá brilhando. Eu falava, a gente tá brilhando. Porque a gente brilhava. E aí, o Vinícius olhou pra mim, assim,
assim, comigo entrando, não que eu tava lá atrás. Olhou assim pro lado, assim, de mão dada, e mão dada com o Gustavo, e olhou assim pro lado, assim, pra mim e riu. Só que o sorriso dele era lindo, era um brilho, assim, muito grande. E eu falava, nossa, que sorriso lindo! E isso tudo na hora da oração, você tendo essa visão. Tudo na hora que eu tava ali falando, tudo na hora. E aí eu falava, nossa, que sorriso lindo, falava. E eu, nisso, não... tendo essa visão, eu não sei o que aconteceu, sabe? Porque eu falava assim, nossa, foi uma experiência assim que eu não sabia nem como falar, o que tá acontecendo. E aí eu comecei a tremer, e chorava, arrepiava. E aí, por fim, quando acabou, eu fiz assim, ó, nossa... Quando eu parei de falar, eu fiz, nossa, e levantei. Nisso que eu levantei, eu falava, nossa, tem ar dentro de mim. Porque eu sentia um ar entrando, eu sentia minhas veias entrando um ar, assim, tudo assim dentro de mim. E esse ar entrando, eu falava, nossa, tem ar dentro de mim, tem ar dentro de mim. E eu fazia assim com os braços e sentia como se entrasse um ar dentro de mim. E eu queria contar, eu falei, eu preciso contar pra alguém que tem ar dentro de mim. E eu fui na casa da vizinha. E a vizinha, onde que a gente ali ficava a noite inteira, sabe? A gente bebia, tudo. E eu fui, ela não tava em casa. Aí depois chegou ela com mais umas pessoas, né? Com fardinho de cerveja, tudo. E aí eu queria contar pra ela que tinha ar dentro de mim. E aí, né? Eles falavam assim, ó... Yara, pega lá uma latinha de cerveja, porque não deu tempo de eu conversar com ela, né? Ele falou, pega lá uma latinha de cerveja. Eu falei, não, a partir de hoje eu não bebo mais. Você já acendi. E aí eles começaram a rir, né? Porque noite anterior já tinha bebido lá com eles, né? E eu falava, não, a partir de hoje eu não bebo mais. Eles começaram a rir. O que você tá arrumando? Por que você não bebe mais? Aí eu falei assim, porque a partir de hoje eu me tornei uma mulher de Deus. Oh. Falei desse jeito. Assim, falando, pastor, falando assim, olhando aquele dia, né? Eu creio que na hora que eu levantei, Deus me revestiu com as armaduras. Eu acredito que sim. Eu passei por algo parecido, né? Porque a força que eu falei, na hora eu não sabia o que estava acontecendo nada comigo, sabe? Eu não sabia nada. Eu sabia que tinha ar dentro de mim e eu queria muito esse ar. E eu falava assim, que depois eu conversei com o meu sogro, né? E aí eu falei assim, eu quero mais. E eu sei que é dentro da igreja que eu vou buscar. Eu não quero perder esse ar. Eu quero continuar com esse ar. E falou, né? Que é o refrigério do Espírito Santo. E eu não sabia nada, né? Eu quero mais ar. Eu buscava esse ar. Eu quero continuar a experiência que eu tô tendo aqui. E foi onde foi esse momento que eu me converti. A minha vida... como é que foi isso? Alguém te trouxe? Você veio sozinha? Sozinha. Você veio sozinha no primeiro culto? Sozinha. Isso foi no dia 26, 27 de março. No outro dia ia ter culto, na quarta-feira. Aí eu fui na primeira igreja, né? Que era o núcleo do pastor Valdeci, que era ali perto onde eu morava. Fui lá, queria sentar num cantinho ali pra ninguém ver, porque eu ainda tava com o olho machucado, né? Ficava ali no cantinho, mas eu falava assim, ó... Deus, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu sei que é aqui dentro que eu tenho. E assim... Não tipo, sozinha? Sozinha. Sozinha. E buscava... Mas você bebeu depois que... Você não usou mais nada? Você ficou assim... Não, acabou. Eu não tinha mais vontade, porque eu queria o ar. Nossa. Eu buscava o ar. O que me importava era o ar. Que falava assim. Eu queria buscar o ar, que depois é o refrigério. Então, eu só queria mais. Mais e mais e mais e mais. E lembrando que nesse momento, horas antes dessa experiência em casa, eu ia tentar pensando em tirar minha vida. Tá. Porque o inimigo já tá atacando tua mente, Eu tava pensando... Até então, eu tinha escrito uma carta. E escrevi tudo. E todos os momentos, assim, de coisas que eu passei, que pessoas não sabem, tudo. E eu escrevendo ali, e escrevendo tudo que eu passei. Eu vi pro mundo pra isso. Pra sofrer nessa área, E escrevi essa carta. Até hoje eu não encontro onde que tá essa carta. Olha só. Até hoje eu não encontro. Não sei se eu rasguei, não lembro. Só sei que eu tava pensando em tirar minha vida. A única coisa que não impedia de eu tirar minha vida era porque eu tinha um Gustavo. E eu pensava, se ele ficar sem mim, vai ser como eu. Entendi. Entendeu? Sozinha. Que eu me sentia sozinha, né? E era o que me impedia. Você falou assim que foi no culto do pastor Valdeci, certo? E lá Deus falou contigo ou não? Você recebeu algo ali? Eu só buscava esse ar. Então, no momento do culto ali, eu falei assim, eu não quero sair daqui sem sentir essa presença. Eu não quero. Então, eu buscava o tempo todo. Eu só orava assim, ó, Senhor, eu quero sentir tua presença. Eu quero sentir tua presença. Minha cabeça chegava a doer, porque desde o início do culto eu tô ali, eu quero sentir tua presença. Eu não quero sair daqui sem sentir tua presença. Minha cabeça doía o tanto que você pedia. Gerou uma sede. Uma sede insaciável, porque eu só buscava isso.
Buscava isso, era culto, né? Na quarta, era no domingo, tinha congresso, eu Não tava perdia sozinha eu ia. Eu e meu menino, né, o Gustavo. Sozinha eu ia, se eu chamava pessoas, se a pessoa não quer ir, eu tava indo. E tipo assim, não tinha ninguém, tipo, pegando no teu pé, falando, você tem que voltar, Era Não. você. Era eu. Eu Olha sabia só. o que eu tava buscando. Eu sabia, era tipo assim, ó, achei o meu caminho, achei o propósito, achei o meu lugar. Sabe quando a certeza, tipo assim, a pergunta que eu tava horas antes perguntando, eu vim pro mundo pra isso? Eu vim pro mundo pra isso? Pra que eu vim pro mundo? Era o tempo todo dentro de mim. É pra isso que você veio. Deus te mostrou, deixou muito claro pra você. Muito claro. Era como se eu só tinha uma caricatura. Característica? Não, aqueles... Tipo, uma imagem só de você e você tá fora de você. Sim. E, de repente, você se encaixa. Era assim que eu me senti. Você consegue lembrar de alguma experiência que você teve nessas buscas tuas, assim? Uma que te marcou, esse primeiro contato aí? Esse primeiro contato, eu acredito que foi tremendo, né? Foi. Porque esse já te moveu, assim, do lugar de onde você estava... Já começou a libertação ainda na tua vida. E você lembra, assim, desse próximo contato? Porque você tá numa sede, numa busca. E você lembra desse primeiro contato? Eu fui tendo, assim, que nem no início, as experiências que eu tinha, né? Que eu buscava, eu quero ter experiência, eu quero tua presença. Era arrepio, era choro, né? São esses. Mas conforme eu ia buscando, ia aumentando. Era coisa nova o tempo todo. De repente, eu tava rolando no chão. De repente, eu tava rindo e não conseguia parar de rir, sabe? E era, tipo, uma atrás da outra. Ia aumentando. No início, era só os arrepios. Você fala de cair na unção, de ficar rindo. As pessoas oravam por você, você caía. Mas eu caía até sozinha. Era só... porque a minha busca era eu e ele. Então, tipo... Não precisava as pessoas virem, coisas, porque ali tava tendo ali, era eu e ele. O tempo todo eu e ele, né? Então, de eu cair no chão, rolar, de dar unção e ria. Então, cada dia era uma coisa diferente. Então, eu buscava mais e aconteceu tudo rápido, né? Eu me converti, logo eu fiz um encontro, do encontro eu fiz o reencontro, né? Nesse meio do... Um atrás do outro, assim. Tava tendo uma coisa atrás da outra, então eu tava sempre dentro. Você já fez todos. Busquei, né? Que nem fui no culto, eu me converti numa terça, na quarta eu fui no culto, no núcleo. Na quarta perguntei pra Socorro se tinha célula, porque eu sabia de que tinha célula. Porque quando eu era pequenininha, eu lembro de participar de célula. E eu até fazia célula com a Edjane. A Edjane era minha líder. Sim. E ainda ela tava me pondo de co-líder na época. Eu era bem pequenininha, né? Só que assim, conforme o tempo foi passando, eu esqueci de tudo, né? De Deus, como eu te falei, eu só conhecia por ouvir falar, né? Não era tão assim... de saber tão profundo, de saber ele é real. Porque naquela experiência que eu tive com ele em casa, tipo, ele é real. Entendeu? Ele tava ali, eu vi, né? E nessa... Você já acontece isso com você vai no culto. Quando teu marido volta de viagem, como é que foi isso aí? Tipo, ele te viu e achou algo... Eu fui lá em São Paulo, ele não tava querendo vir pra São Paulo, porque a gente tava tão complicado assim. Depois dessa briga, você voltou pra casa, aconteceu tudo isso e voltei lá de novo. Aí você voltou atrás dele? Voltei e falei pra ele. Ele não tinha vindo pra casa, então? Não tinha. Aí eu falei, Vinícius, Deus me mostrou pra me lutar pela minha família, porque ele mostrou nós 3 entrando na igreja. Eu sei que é pra mim continuar com a minha família. Falei, e eu mudei, e aí contei pra ele a experiência, eu acho que não entendeu nada, né? Quem entendeu foi o meu sogro, que meu sogro tava lá, né? E ele falou do refrigério, porque eu não sabia disso. E meu sogro, por ele já ter vindo na igreja, tudo, né? E ele sabia, né? O que eu tava passando. E ele falou, Yara, você tá com sede. Você tá com sede. Eu falei, eu tô, porque eu quero mais, eu falava, né? E aí ele falou assim, tá bom. A gente vai junto, ele concordou. Aceitou, né? Só a diferença foi no encontro, né? Que eu fiz o encontro, ele não fez o encontro comigo. Tá. E aí ele pegou e estranhou, porque a gente aprende uma coisa assim, a tua visão abre, né? E quando eu cheguei em casa, ele chegou de viagem, foi logo depois, já estava em casa. E eu ia te perguntar isso, essa transformação do encontro, assim, de abrir os teus olhos. Você ficou aquela crente radical? Eu fiquei
paranoica. Porque muita coisa eu não sabia, entendeu? Porque eu tava buscando as experiência, e no encontro tremendo, né? E a visão abre, né? Porque você começa a ver o mundo, assim, de uma forma diferente, né? E aí o Vinícius chegou em casa e ele olhando assim pra mim, e eu falava assim, Vinícius, Deus mandou falar que a gente tava guardando dinheiro pra gente comprar um carro, né? Tinha um valor de 2.000, né? E eu falava, esse dinheiro é pra gente casar. Falei. Ah, você já veio pra consertar, pra consertar, fechar as brechas, tudo. Veio o conhecimento, tipo, ó, tô fazendo isso errado, eu preciso melhorar, isso. Já foi direto no casamento. Deu direto no casamento. Deus falou, ó, o dinheiro que você tá guardando. Lá. E aí ele olhando assim, ele ficava assim, ó. Sabe, fixo, assim, um olhar fixo pra mim, assim. Ó, e o dinheiro que a gente tá guardando é pra gente casar. E Deus pediu a nossa santidade até o casamento. E aí ele ficou assim, olhando assim. Aí eu expliquei pra ele sobre a santidade, né? Da gente não... Isso vocês já moravam juntos? Morava junto, a gente morava junto. E aí? E ele falou, tudo bem. Porque também eu orei lá no encontro, né? Eu falei, Deus, prepara o coração dele. Porque eu acho que é muita informação. E vocês ficou quanto tempo pra casar? Quase 3 meses. E você ficou ali mantendo firme? 3 meses. Eu falo que foi radical, tua... Foi. Porque eu não queria nada... E ele, sem entender isso? Tipo, tô morando junto, tô casado, não posso fazer nada? A única coisa que ele pegou, ele ficou bem assim, agitado, é a questão que eu ficava muito pensativa. O tempo todo, porque eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Que foi no encontro. E nisso, minha cabeça o tempo todo orava em línguas. E aquilo eu tava muito pensativa, então eu ficava calada. Ele falava as coisas, eu falava, mas tá errado isso. Na minha cabeça, tá errado isso. Então ele ficou assim, o que aconteceu com você? E eu não sabia explicar pra ele, porque eu não sabia o que tava acontecendo comigo, né? E foi onde que ele falou assim, a minha líder é Socorro, né? E ele falou, vou lá pra Socorro, vou ligar pra ela. O que aconteceu com você? Ele ficou assim, sabe? A única coisa. Eu falei, Vinícius, calma, eu não sei te explicar, porque eu não sei o que tá acontecendo. E até então, ela me ajudou, né? Me trouxe aqui, porque minha cabeça tava o tempo... Eu fiquei muito, assim... Recebeu demais da conta. Recebi demais, porque minha cabeça não parava de orar em línguas. Minha cabeça o tempo todo, e eu não conseguia raciocinar. Assustou até ele. Assustou, que ele falava assim, o que aconteceu? E a gente foi em Ribeirão no outro dia. E dentro do ônibus eu ficava assim, ó. E minha cabeça orando em línguas. E eu ficava assim calada. E ele falava comigo, eu, tá bom. E ele, o que aconteceu com você? Eu vou falar com a Socorro pra saber o que aconteceu com você, ele falava. E eu não sabia explicar. Porque as nossas conversas, no jeito que a gente conversava, eu falava, mas não tá certo isso. Tudo eu achava errado. E eu falava, mas tá errado dessa forma. Esse pensamento e esse modo desse caminho é errado. Então, eu não queria assustar ele, então eu ficava calada. E aí, ele conversava comigo, eu só falava, tá bom. E a cabeça assim, ó. A cabeça orando em línguas o tempo todo. Que até então, foi tudo novo. São experiências que era tudo novo. Eu não sabia o que tava... Não, eu fico tentando imaginar. Eu falo assim, pelo fato de ele na cabeça dele, ele já é teu marido, mora junto. Tudo você chega e fala da santidade. Aí ele começa a te olhar e ver tudo isso em você e fala, que Deus derramou demais na tua vida. O que tá acontecendo com ela? Não, eu fico imaginando a cabeça dele, ele tentando também compreender tudo compreender. Isso. Ele ficava só assim, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Até então, foi uma luta, assim. Até então, de repente, ele inventou de comprar uma bicicleta de mais de R$2.000, sendo que o dinheiro era pra casar. E aí? E aí, ele ficava assim, eu quero uma bicicleta. Sempre sonhei com a bicicleta. Eu falei, Vinícius, somos em 3. Como que a gente vai andar numa bicicleta? Mesmo que a gente não use o dinheiro pro casamento. Como que a gente anda numa bicicleta? E ele falava, não, eu quero. E até então, a gente começou aquela discussão. Eu ia trabalhar e aí discutia. Chegava em casa e discutia, porque ele tocava no assunto o tempo todo da bicicleta. E nisso eu entrei em desespero. Eu falei, eu não quero voltar quem eu era antes. Eu não quero voltar a velha Yara de discutir, de brigar. E aí nisso eu comecei a chorar. Ele no quarto, eu fui pra sala. E eu joelhei ali. E eu ajoelhada e falava assim, eu falei, Deus, o que eu faço? Ele quer bicicleta, nós temos que casar. E aí o Espírito Santo falou, foi uma voz, uma que marcou muito também, foi a voz nítida de uma pessoa falando. Falou do meu lado assim, falou assim, ó, deixa ele. E eu falava, mas como que eu deixo ele? Ah, você ouviu mesmo? Ouvi, uma voz. Eu senti alguém chegando assim do meu lado e bem no meu ouvido, deixa ele. É uma voz, tipo assim, como a gente tá falando, deixa ele. E eu fiz assim, ó. Parou, olhou pro lado, tinha ninguém? E eu sabia que era Deus, né? Porque traz aquele... vem naquela testificação no Espírito. E eu falava assim, como que eu vou deixar ele? E eu ali, não tem como eu deixar. E o casamento, como? E eu debatendo, falei... Aí, por fim, eu falei assim, pai, se o senhor falou que é pra deixar, tá bom.
vou deixar. Eu não quero, mas eu vou deixar. Aí eu cheguei nele no quarto, falei, tudo bem, compra a bicicleta. Aí ele olhou assim pra mim, ficou olhando assim. Eu acho que ele não acreditou. Aí eu fui trabalhar, nisso que eu voltei, peguei e falei assim na internet, vamos procurar uma mais bonita. Eu ajudando ele a escolher uma bicicleta. Ele, e essa aqui? Eu falei, essa aqui é uma cor meio feinha, vamos na outra mais bonita e tal. Você não falou que tal pessoa ia ter a bicicleta? Vai lá, fala com ele, tudo. E ele olhando. E aí, quando a gente foi dormir, no outro dia ele acordou e falou, amor. Aí eu, oi. O que eu tô arrumando, né? O que tá na minha cabeça de comprar bicicleta? Eu falei, ai, Deus, eu não acredito que Mudou já. Mudou de um dia. Tipo assim, a gente dormiu. No outro dia ele acordou falando, o que eu tô arrumando? Comprar bicicleta? Pra que bicicleta? Né? Aí, pronto, acabou. Aí ficou o dinheiro. Ficou. E aí, como é que foi esse casamento? Nossa, foi bênção. Ele tava trabalhando de ajudante, né? De novo, porque ele tinha devolvido a caminhonete, né? Aí, que eu tinha orado para que Deus trabalhasse nessa área também, que a gente estava bem complicado em relação à caminhonete. E aí, voltou do zero, né? Em vez de ter a caminhonete dele, ele voltou do zero. Tipo, começou a trabalhar de ajudante. E foi assim... A Uli estava comigo, né? A Uli que trabalhava comigo. E aí, ela falava assim, Yara, nós vai anotar tudo, ó, tal dia você precisa de tal valor para tudo isso que você quer. E eu falei assim, nossa, e agora? Mas foi assim, sobrou dinheiro, porque foi entrando dinheiro que eu não sabia. Tipo assim, ele trabalhava, a gente pagava o nosso aluguel, pagava as nossas contas, e o dinheiro foi guardando. E tal dia eu tinha um dinheiro, ainda tinha tempo pra gente, na nossa lua de mel. Olha só. Nossa, foi Deus, assim, Deus abriu a porta... E, olha, até em relação em questão porque eu queria casar de noiva, né? Só que a minha intenção era casar no cartório às 11, né? E de noite entrar de noiva numa chácara. Em questão da igreja, assim, em questão que a gente morava junto, tudo. Aí foi resolvido... Estatuto da igreja. Isso. Tudo. Aí, em questão, aí não teve como. Eu chorei. Chorei. Eu e Deus em casa. Eu falei assim, Deus, amém. Se eu sou a igreja, eu vou, né? Vou obedecer, vou fazer certinho. Eu sou a igreja agora, né? E então, se é assim, tem que ser assim. E eu falo assim, ali foi eu acho que foi uma questão de ver como que estava a minha obediência, né? Porque foi assim... Deus começou a te moldar, né? Isso, em questão da obediência, em questão de autoridade sobre a minha vida, sabe? Em questão de tudo, essas áreas, sabe? E, de repente, o pastor Rubens chegou em mim e falou assim, Yara, você vai casar, né, tudo. Você vai casar no cartório primeiro? Eu falei, sim, eu vou casar no cartório, só de noite que eu ia entrar de noiva, né? Você, não, eu faço teu casamento, porque você vai estar casada já nas 11 horas, né? Você vai estar casada, porque não é no cartório. No papel, tudo certinho, né? No cartório ali. Então, não tem problema nenhum de você entrar de noiva, no caso, na noite, né? Porque você já vai tá casado, né? Falei, amém. Eu falei, Deus já sabia de todas as coisas, né? Ali ele queria saber onde que estava meu coração em questão de obediência. Começou a me transformar em tudo, sabe? E ali foi um passo a mais para me poder ter mais e mais experiência, né, com ele. Nessa questão, assim, eu vou te perguntar, porque eu sei, né, das questões das tuas experiências, assim, sobrenaturais, algumas coisas eu já presenciei, da parte da gente estar trabalhando junto em encontro, essas coisas e tal, né? Mas você começa falando para nós eu sei que você tem muita... Nessa questão de experiência sobrenatural, você tem demais, você tem bagagem para falar. Começa falando pra gente, tipo, as tuas experiências, algo que, de repente, passe para edificação para quem está assistindo. Quando que foi que você teve uma experiência sobrenatural? Assim, eu sei que já começou sobrenatural desde o início, mas de você sentir Deus te usando. A questão do dom da interpretação de línguas, né? Que eu falo assim, uau, o que foi aquilo? Você lembra da primeira vez? Como é que isso aconteceu? Já tinha acontecido de algumas pessoas, porque no encontro, eu escutava, antes do encontro ser batizado com o Espírito Santo, em orar em línguas, eu escutava as pessoas orando em línguas, eu achava lindo. Era uma sensação, tipo assim, nossa, eles estão conversando. Pra mim, as pessoas estavam conversando, só que eu não entendi o quê. Mas eu sabia que estava conversando, né?
E eu falava assim, nossa, que coisa linda, né? Parece uma era como se fosse... Era tão lindo que pra mim era canção. Vai juntando, né? Parecia era uma canção. Eu cheguei na Socorro e falei assim, Socorro, a oração em línguas, que as pessoas oram em línguas, é lindo demais. Até então a pessoa falou, nossa, eu acho meio estranho. Porque ela não era convertida, não entendia, né? Achei meio estranho. Eu falei, não é estranho não, parece uma canção. Eu falei pra ela. Aí ela falou assim, você vai ser batizada com o Espírito Santo. Aí eu falei, o quê? Porque eu não sabia o que é. O que é isso? E ela só riu e falou, você vai ser batizada? Pra mim, eu não entendi nada. Fiquei, tipo, sem saber o que ela tava falando. E aí, depois no encontro, comecei a trabalhar nos encontros, tudo. E tinha alguns momentos que as pessoas oravam em línguas e eu entendi algumas palavras. Falei, coisa da minha cabeça, porque eram algumas palavras, só eram palavras. Até então, numa das experiências, assim, ali trabalhando no encontro, né? A Fia orando ali em línguas e, de repente, eu comecei a falar umas coisas. As meninas falaram que eu tava falando o que ela tava falando, mas pra mim eu não sabia, né? E aí, eu comecei... E nisso... Eu não busquei, não pedi, se falar assim, eu pedi esse dom. Porque, como eu te falei, era tudo novo. Então, eu tava aprendendo, não sabia nem o que era, entendeu? E depois disso, aconteceu eu já tava no núcleo lá do CDHU, já tava lá. E a gente lá na sala orando. E eu sentia como se fosse um mar, umas ondas, dentro de mim. E essas ondas, que, tipo assim, fica no meu peito e parecia que ficava batendo, sabe? Tipo, como umas ondas, assim, a visão de ondas batendo no meu peito e querendo sair, entendeu? Querendo sair, eu sentia isso. E aí eu procurei acho que foi a Tatinha. Procurei a Tatinha e falei, Tatinha, acontece isso, é como se alguma coisa quisesse sair. É uma coisa assim, vai estourar meu peito de tanta força dessas águas querendo sair. Ela falou assim, quando for assim, você vai num cantinho, você ora e fala assim, Espírito Santo, eis-me aqui. Você fala com o Espírito Santo, se ele quer te usar, tal. Falei, tá bom, tá bom. E aí foi, né? Aconteceu aí na sala da intercessão lá do núcleo do CDHU. Já tá na intercessão lá. E eu ali orando, e eu sentindo essas águas dentro de mim. Essas águas querendo estourar assim da minha boca. E até então você nem sabia o que era. Não, só sentia que tinha algo acontecendo. Tinha algo dentro de mim, assim, que queria... Sabe quando queria estourar? E aí eu falei, eu respirei fundo, né? Falei, aquieta minha alma, Espírito Santo. E eu falei, eis-me aqui, o Senhor quer me usar, tô aqui. E eu peço... Mas você sentia que você tinha que liberar? Você tava aprendendo? É como se eu tivesse... Não, eu não sei, eu só sei que tinha umas águas, era como se fosse ondas batendo. Então, mas você sentia que você resistia disso sair? De sair, eu resistia, porque eu fechava, sabe? Eu ficava calada e segurando ali, sabe? E orando em línguas, então, quando dava começava a querer orar em línguas altas, eu dava aquela segurada, sabe? E aí foi onde eu falei, eis-me aqui, né? E eu orei ali quietinha, baixinha e deixei. Eu comecei a orar, e de repente comecei a orar em línguas. De repente, minha oração em línguas começou a mudar, sabe? Começou a desenrolar, assim, como as meninas falam que eu comecei a falar espanhol. Eu já presenciei, é bem isso mesmo. E aí, de repente, a sala, as meninas começaram a falar, eles da intercessão, porque eu fiquei de costa. Eu prefiro fechar o olho pra não ver ninguém, porque eu quero ficar só eu ali e Deus, né? Não ver ninguém. Então, eu fechei o olho e fiquei de costa pra eles, né? E aí, eu ali de frente pro armário, fechei o olho, as meninas disseram que o ambiente mudou, né? Ficou totalmente diferente o ambiente. E aí, eu comecei a falar ali, Deus começou a me usar, orando em línguas e, ao mesmo tempo... falando espanhol ali e de repente falando normal ali, traduzindo, né, o que eu tava orando. E foi uma experiência, assim, muito grande, porque ele falava assim, eu sou o rei deste lugar, né, a minha glória descerá nesse lugar, e falava muita coisa. E até então ele falava assim, através da minha vida, eu que coloco, eu tiro, eu que chacoalho as ondas do mar. Falava... Você vê que não é algo nosso, né? Não, Você vê porque da onde que eu tirei isso? As pessoas às vezes olham e falam assim, mas como é que é? Vocês vão orar? Não tem como explicar, né? Não. Algo vem do Espírito mesmo, ele começa a colocar na gente, porque tipo assim, é coisas que a gente não é do nosso dia a dia ficar falando, nem de repente, nem de ficar orando, né? Não, porque eu falava assim, da onde que ia sair isso, né? E aí falou isso, até então a gente achou que o núcleo ia, sabe, ia ser tremendo, pegar fogo, até então foi totalmente diferente, foi muita coisa assim de manifestação que só a misericórdia. Eu falei, que isso que aconteceu? E a gente achava que ia ser diferente, que ia ser aquela unção, né?
né? Eu lembro da primeira vez que eu presenciei, eu acho que foi num encontro que a gente fez, a gente estava em Ribeirão, né? Num encontro tremendo, trabalhando ali, eu tinha chegado para ministrar, e eu ia ministrar um pouco mais à tarde. E eu lembro que eu cheguei, na hora que eu estava entrando no bairro, e eu não entendi, porque um dia antes o Espírito Santo falou assim para mim, ó, entra num jejum de 24 horas, não come nem bebe. E eu fiz esse jejum, né? Não entendi por que era, mas eu obedeci ali a voz do Espírito Santo ali e fiz. Quando eu entrei no bairro, eu vi que era um bairro muito pesado, né? Muito carregado ali, não estava sendo feito na escola, né? Um encontro tremendo. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, Deus estava me preparando para esse momento, né? Eu lembro que quando eu cheguei no lugar, eu senti que tinha algo ainda assim que não estava fluindo, né? Tava só de andar assim pelos corredores até chegar na sala de intercessão, e eu fiquei um pouco ali orando, e eu senti esse tipo de coisa. E de repente eu comecei a ter visões, né? De pessoas, sangue derramado, de pessoas até que foi enterrado naquele bairro ali, que era um bairro bem assim, você olhava o mundo espiritual ali, parecia que era bem fechado sobre aquele lugar. E na hora da oração eu comecei a ter essas visões, né? E como eu estava chegando ali para ministrar, eu falei, é chato você chegar aqui e ficar falando alguma coisa, eles já estão aqui orando, já um dia inteiro aqui, ministrando. Acho que foi no terceiro dia que eu cheguei, né? Foi no último dia do encontro. Falei, eles já estão aqui desde sexta-feira, eu cheguei agora no domingo, achei meio chato ficar falando. Mas eu lembro que, de repente, a atmosfera do lugar começou a mover diferente, né? Ali dentro ali do lugar. E eu senti de falar algumas coisas. E na hora que a gente começou a orar, e eu comecei a ver muita coisa acontecendo, né? Muita coisa, mas ainda acanhado, porque eu falei, é chato você chegar num lugar e de repente dá a entender que, tipo, você tá chegando agora, né? E você já vem falando. Mas eu lembro que aí pegou, né? Foi algo que o Espírito Santo derramou ali. E aí foi a primeira vez, porque eu lembro que você começou a orar em línguas e bateu o pé no chão, né? E começou a orar em línguas. Na hora eu já comecei a entender algumas coisas que você estava falando, comecei a interpretar. E aí depois eu lembro que você entrou na minha frente, parou na minha frente. E eu sabia que a mensagem era para mim fazer algumas coisas ali dentro, né? De tipo, depois eu até saí, catei o óleo, chamei os pastores, fui orar, fui jogar em alguns pontos estratégicos. Mas eu lembro que ele começou a falar algumas coisas comigo, e eu lembro que você parou e de repente você mudou a língua e começou a me falar em meio espanhol. E aí todo mundo começou a entender. Mas eu lembro que teve algumas coisas que foi nítido para mim entender. E eu sabia que eu deveria fazer, porque o Espírito Santo tá falando assim, ó, vai, faz, porque eu tô falando contigo ali. Então, de primeiro eu vi você chegando orando de uma forma, depois você mudou. E aí todo mundo começou a entender. E ainda até falei algumas coisas que eu tinha entendido, tal, que Deus estava mostrando que ele tinha chegado ali, tinha tomado todo o governo do lugar, e que ele ia derramar, e depois começou a fluir muito, né? Foi a primeira vez. Mas eu lembro que nesse dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque eu lembro que eu caí no chão de joelho, e eu comecei a gritar, e eu não parava de gritar. Parecia assim que soava de dentro de mim, assim, um som muito forte. E eu gritava, e de repente, assim, na hora que eu me atentei, porque você tá na unção ali, ajoelhado, você não tá percebendo o que você tá fazendo, né? Mas eu me via como um leão rugindo. E eu lembro que a minha cabeça ficava pra lá e pra cá, e eu me via daquele... Na hora que eu me atentei, que eu caí em si, eu falei, vixe, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí eu vi que aí a unção já tinha pegado em todos que estavam ali, né? E algo sobrenatural estava acontecendo, né? É uma força, né? É uma força, assim, que não dá pra gente entender. Você não sai de si, mas você é tomado, assim, com uma autoridade, algo muito poderoso. E aquilo começa a te mover além daquilo de algo que você já viveu, né? Algo muito intenso. E o encontro mudou depois dali, né? E foi a primeira vez, assim, que eu vi, assim, Deus te usando nessa área da tua vida. Até então, nesse dia aí, eu tava passando por um momento difícil também, que eu tinha querendo me afastar das coisas, assim, mas não afastar das coisas de Deus, mas, tipo, ficar no meu quietinha, sem ninguém me ver, ficar atrás da porta ali, sabe? E nesse encontro aí, depois que tudo isso aconteceu, depois a pastora Ana foi usada, assim, tremendamente, que ela falou, assim, que foi a primeira vez que ela foi usada, que ela pôs a mão, assim, orar em línguas, ela pôs a mão no meu ombro e começou a orar em línguas e começou a falar em espanhol. E ela falava comigo.
E ele falava assim, ó, eu tô te levantando. Falou assim, ó, lembra dos profetas antes de você? Que ela falou Isaías, Jeremias. E começou a falar em espanhol, sabe? Algumas pessoas entendiam. E eu só chorava porque era diretamente pra mim, né? Porque eu não queria ficar, né? Nítido, né? A gente sente, né? Quando E ela falava assim, você preocupada com a tua reputação, tipo assim, da tua imagem, né? Em questão de eu querer ficar mais reservada. E ele tava querendo que você aparecesse, que queria te usar. Que queria me usar. E falava assim, como ela falava? Ela falava assim, ó, lembra de onde eu te tirei? Eu que te chamei. Falou, eu tirei pra libertar. Aí ela falava assim, ó, lembra de onde eu te tirei? E eu ficava só calada. E ele falava assim, se quiser falar pra eles, pode falar o que eu tô falando. Falava, né? E eu ficava calada. E ele fala, lembra de onde eu te tirei? Eu falei, sim, lembro. E eu tive a visão ali do momento da minha conversão, né? Da onde ele me tirou. Porque foi uma conversão instantânea. Foi de um dia pra noite e minha conversão aconteceu, sabe? Minha vida foi totalmente transformada. E aí ele falava assim, eu levantei pra você pra libertar, pra curar, pra libertar. E começou a falar assim, foi tremendo aquele dia. Ele falava assim, para não calar minha boca, né? Pra poder fazer. Nessa questão de mover no profético, assim, você teve mais experiências de ter visão, algo do tipo assim? Nossa, visão. A única da escola de profeta, né, que você presenciou, que a unção tava estourando dentro de mim. Mas antes, no núcleo, né, no culto do núcleo na quarta-feira, foi na quarta-feira, eu tive uma experiência, né, eu tava passando, assim, por um momento, assim, tão difícil, em área de sentimental, aquela que ataca a gente, né, em questão do coração, em questão de querer ficar ali no canto, quietinha, né, se Deus tá me levantando, aquelas coisas, né, e eu tava muito mal, assim, esses tempos, e aí eu tava parada, assim, e a Lu veio e orou por mim, e ela orando, ela põe a mão no meu coração, e ela começou a falar tudo aquilo que eu tava passando, e Deus falando, né, usando ela, falando assim, que ele tava cuidando do meu coração, pra ficar calma, né, ficar tranquila, que ele tava cuidando do meu coração, e eu senti uma couraça sendo colocada em mim. Só que eu só via a couraça, sabe? Eu sentia até queimando, assim, que eu sentia sendo colocada em mim, né? E ela orando ali. De repente, a Tatinha veio... Eu acho que ela colocou a mão nos meus olhos, porque ela ora assim por mim, né? E aí ela pôs a mão nos meus olhos, só que ela não falava nada. E ela começava a orar em línguas, só em línguas, só em línguas. E quando ora em línguas, pra mim, é um cântico, né? Tá cantando ali. E ela começou a orar em línguas, e ia a mão nos meus olhos. Nisso, eu comecei a ter a visão das peças, das armaduras vindo, tipo, flutuando, vindo do céu, assim, flutuando. Cada peça, mas era enorme as peças. E sendo encaixada em mim. E eu via orando em línguas e eu vendo essas peças sendo encaixadas em mim. E era enorme as peças sendo encaixadas cada uma em mim. E ela orando em línguas e falou assim, ó, eu que te chamei, foi eu que tô te colocando naquele lugar. Que até então eu tava indo pra escola de profetas, né? E é eu que tô te colocando naquele lugar. E falou, se posiciona, falava em oração em língua, se posiciona, né? Eu que tô te colocando ali. E falava assim, ai daquele que te tocar, pode ficar tranquila, ai daquele que te tocar. E eu, nesse momento, eu senti algo, assim, bem grande do meu lado, né? Até então, a Tatinha falou que ela teve a experiência de ela ter visto o anjo muito grande do meu lado, né? Até então, a pastora Ana, nesse momento do encontro também, ela disse que ela começou a falar e falou assim, eu tô colocando um anjo na tua direita e na tua esquerda. Vai testificando, né? Uma pessoa fala, de repente você vai em outra. Outra fala, né? E aí eu senti, né, esse anjo do meu lado, né? E nisso, eu tava com as mãos assim. Nisso, eu sentia que na minha mão tinha colocado algo muito grande, muito pesado, porque eu sentia o peso, assim, na coisa. Minha mão endureceu. E eu tendo aquela visão das peças, e eu fiquei toda posicionada, as peças eram enormes, sabe? Encaixou, parece que não tinha nenhum lugar que podia ser atingido. Que até então eu vi uma peça da armadura que eu não sei qual que é, né? Que ela protegia a minha canela. Que você vê assim, que eu via as peças inteirinhas sendo encaixadas em mim, eu via essa peça protegendo a minha canela, né? E eu tive essa visão e logo acabou nisso, foi tremendo mesmo, confirmação. Nesse dia que a gente teve essa experiência lá no encontro, eu tinha, uma semana antes, eu tinha tido um sonho que eu estava batalhando dentro de uma casa, onde a pessoa tinha acabado de vir para os primeiros cultos, né, aqui na igreja, né? E eu tava lá pregando, e aí eu lembro que ela tinha 2 cães dentro da casa e 2 cães pretos. E aí eu já sabia que não eram os cães dela. Eu sabia que era algo espiritual ali que habitava na casa. Tal. E eu lembro que eles vieram e morderam meus braços e ficou preso.
nos meus braços. Eu lembro que eu não sentia a dor, mas eu pegava ele pro pescoço assim, né? E começava a orar para tirar ele dali, mas eu sabia que no sonho tudo que estava acontecendo era espiritual. Uma semana depois aconteceu aquilo lá. E o interessante é que aí eu tive essa visão. Veio 2 braceletes de ouro e prendeu nos meus braços e eles não saíram. Eles prenderam no meu braço, travou e não saía. E eu levantei e eu senti o peso deles. Era um peso assim mais ou menos de uns 3 quilos. Eu senti esses pesos no braço. Eu devo ter ficado, acho que umas 2, 3 horas para mais sentindo o peso. Eu caminhava lá dentro sentindo os pesos no meu braço. Eu sentia ele daqui, revestindo o meu braço. E eu não entendia. Eu falei, Deus colocou... Lembrei do sonho. Falei, Deus colocou para algo aqui que eu vou fazer alguma coisa aqui dentro do encontro que eu vou ministrar. Eu não sei o que é, mas eu entendi que Deus tinha mandado aquela armadura espiritual para me proteger. E eu senti esse peso. Então eu sei do que você está falando. Eu me posicionei, assim, fiquei alta, assim, sabe? Eu me vi com uma autoridade, sabe? Alta, assim, posicionada com aquelas peças. Essa peça protegendo a minha canela, que eu via muito nítido, né? E algo na minha mão, só que eu não conseguia ver o que era. Só que eu sei que era pesado, muito pesado. E até então, depois que acabou, eu fui pra casa, eu falei, Deus, o Senhor colocou alguma coisa na minha mão. O que é que o Senhor colocou na minha mão? Eu ficava perguntando. E passou dias e dias antes da gente ir pra escola de profeta. E eu perguntando, o Senhor colocou alguma coisa na minha mão. Eu sei que o Senhor colocou alguma coisa na minha mão. Me fala o que é que o Senhor colocou na minha mão. Até o momento de ter a experiência lá com o pastor Xande, né? Que ele orou por você lá. Que ele entregou uma palavra pra mim, né? Que eu tava guardando a unção, tudo. Aí ele pegou e... Eu falei assim, ora por mim, já que você teve essa... Agora ora por mim, né? Ele falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero, né? Ora por mim. E nisso, na hora que ele começou a orar, eu tava com a mão estendida assim, minha mão começava a pegar fogo. Nossa, tava queimando a mão. E aí pesando, né? Pesando. Nisso, eu já caí, nisso que caiu aquela sensação do que meu peito ia estourar, porque queimava. E ia aumentando, era como se fosse uma carga, assim, que ia aumentando, sabe? E no mesmo tempo eu tive a visão. E Deus, a visão das armaduras sendo encaixada comigo no núcleo. E aí eu voltei àquela visão das armaduras e falou, eu te entreguei isso. Olha só. Nossa, que eu falo assim também que o cenário ali foi... A gente conta de uma forma, mas é só para as pessoas que estão em casa entender. Tinham quiosques, né? As pessoas tinham saído do almoço. Então tinha pessoas andando pela grama, pessoas sentadas ali. A gente estava tudo ali compartilhando experiência. E ela pediu, né? O Xande falou que ia entregar pra você, acho que no culto, né? No culto. Era pra ser no culto. Tá vendo, né? Você foi precipitado. Eu queria logo. E ela falou, não, entrega aqui agora. Ela fez assim e você tava na grama, né? De repente, essa menina caiu de frente na grama. E ficou lá e ela tá recebendo alguma coisa, né? E ela ficou travada no chão lá na grama. Quem passava olhava e ela lá caída assim, ó. E eu lembro que depois você só chegou na gente e falou, gente, eu ia morrer. Eu ia morrer porque eu tava sentindo algo tão poderoso, mas a imagem que eu tenho é de você caindo na grama, né? Todo mundo passando e vendo. E vendo eu ali, gritando ali. E você gritando, caída, com o rosto na grama e recebendo ali, a gente não sabia o que era. Nossa, foi tremenda. Essa experiência foi tremenda. E aí Deus falava, é isso que eu te entreguei. E eu não vendo? Você ia cair lá no núcleo. Não tinha grama. Era o chãozinho limpinho. As pessoas iam estar ali segurando. Ia estar segurando. Aí você quis antes. Você foi ansiosa. Falou, não, entrega agora. Não, eu quero agora. Eu quero saber. Você vê que ele tava dormindo, né? E eu fiquei ligando pra ele. É agora? Então tá bom. Então. E ele ainda falou, você quer mesmo agora? Eu falei, quero agora. Tem mais experiência? Quer compartilhar com a gente nesse sentido? Nossa, tem muitas. Vai falando, conta pra gente. Eu acho que é interessante porque as pessoas gostam de ouvir, né? Às vezes quem tá em casa nos assistindo começa a ter esse tipo de experiência em casa e acha que é loucura, coisa da mente, imaginação, né? Sim. E é bom tá falando porque vai testificando no coração dela. Você lembra de mais algum? Eu lembro também no começo, quando eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, né? E eu comecei a vir no Eleve, né, nos sábados. E eu comecei a vir no Eleve junto com a Uli e eu tava tão, assim, triste por causa que eu não conseguia... Que nem eu te falei, eu ia pros cultos e eu queria só experiências. Então, eu buscava experiência. Ouvia a palavra, sabia que a palavra mexia comigo ali, só que se eu perguntasse pra mim lá fora, eu não sabia de nada. Eu não sabia, tipo assim, mexeu comigo, mas eu não sei te contar o que foi falado. Porque era roubado, né? E as experiências marcavam, só as experiências que ficavam me marcando.
buscando, né? E eu tava muito, assim, triste, porque eu falava assim, Deus, como que eu vou ser usada pra levar a tua palavra se eu não guardo, né? Se eu leio a Bíblia, dá 5 minutos eu esquecia. Entendeu? Eu esquecia. Eu li uma frase. Era uma frase, uma palavra. Eu não conseguia guardar aquela palavra. Eu tava muito triste. Eu fui no culto do Eleve, né? No sábado. E ali eu, lá, orando, e tava muito triste. E aí eu falei assim, Deus, como que eu vou ser usada? Eu não vou ser usada pelo Senhor, porque eu não sei guardar a tua palavra. Se a tua palavra eu não consigo guardar nem 5 minutos, eu não consigo guardar a tua palavra. E aí eu escutei a voz, né? De novo. Muito nítida. Aí falou, cura e libertação. Só falou isso. Cura e libertação. E eu, escutando, você assusta, porque é uma voz, né? Parece que ela, quando soa, parece que ela toma todo o nosso corpo, o ambiente todo, né? Eu lembro de, eu acho que umas 2 ou 3 vezes ter tido essa experiência também de ouvir. E não tem como você não saber que é Deus, porque parece que enche todo o ambiente. Enche todo, né? Você sabia que era Deus. E você assusta, que nem eu assustava, né? Todas as coisas que acontecia comigo, experiência, eu assustava. Tipo assim, tipo, uau, sabe que assim, uau. E aí falou muito nítido, assim, cura e libertação. Só que eu não sabia o que era isso. Eu não sabia de nada, entendeu? Assim, tenho que aprender ainda muito mais, né? Mas as coisas que eu passei, que eu não sabia, eu consigo entender hoje, né? E aí eu peguei, era num sábado, no domingo de manhã eu vim na teologia, que o tempo todo eu queria buscar. O tempo todo eu tava dentro. Você foi se afundando. Eu fui indo. Se aprofundando, né? Não se afundando, aprofundando. Aprofundando, né? E aí a Socorro pegou, eu encontrei a Socorro, falei, Socorro, contei, né, a experiência, escutei a voz, tudo. Ela falou, nossa, que tremendo, né? Ela falou assim, cura e libertação, forte. E eu falei, mas o que é isso? Que eu não sabia o que era. Eu falei, o que é cura e libertação? Falei assim, aí ela tinha me trago quando que eu vim do encontro porque eu tava com a cabeça ruim, né? O tempo todo orando em línguas, ela me trouxe pro pastor Jair. Pra ser ministrado. Pra ser ministrada, falar com ele um pouco, né? A gente conversou. E aí ela falou assim, igual o pastor Jair. E eu, nossa, Deus capacita mesmo, porque eu não tenho coragem não, desse jeito. Assim, ela usou o pastor Jair para me poder entender, né? E aí eu falei, não, Deus capacita mesmo, o medo que eu tenho. Falei, e eu era muito medrosa, muito, né? Fui curada do medo, assim, que era muito, muito de escuro, eu tinha medo. Você chegava a ver as coisas também, assim, ou não? Não, e olha que eu morava do lado de um centro de macumba. A tua questão era mais o sentimento mesmo, sentir algo mais... Sim, era mais sentir, eu sentia, né? Eu morava, até então, eu morava do lado de um terreiro, né? E nunca vi nada. Até antes de me converter, nunca vi nada, nunca ouvi nada. Só escutava os batuques, né? Tudo. Mas nunca senti nada, coisa. Mas depois que eu me converti, na semana que eu me converti, eu acordei de madrugada que eu ia fazer uns exames. Ó, eu vi uma sombra subindo assim na parede. Eu falei, misericórdia. Eu comecei a orar pra Deus. Você começou a ver as coisas. Eu comecei a ver. Eu não via nada, não sentia nada. É porque as pessoas, assim, às vezes não compreendem, né? Tem a questão de você ser perturbado, né, por esse tipo de coisa. E tem a questão que, às vezes, Deus abre os teus olhos para você entender o que está acontecendo, né? E, às vezes, é de propósito, porque ele vai nos aperfeiçoando para você poder lidar com esse tipo de coisa, né? Não é uma coisa que vai te gerar medo. Não. De repente, a gente até assusta, né? De você olhar e assustar. Eu assustei. Mas não é aquela coisa que aquele medo ele te toma e te paralisa, né? É aquela coisa que Deus ele vai te mostrando para você entender o que tá acontecendo no ambiente, Sim. né? O que tá agindo. Que não é normal, né? Tipo assim, as coisas não são assim tão normal como a gente vê no físico. Né? Eu falo assim que ontem mesmo eu fiz um culto e um dos irmãos que já vem na igreja, ele falou assim que depois que ele passou pelo seminário, né, de libertação, Deus abriu a visão espiritual dele. Então, eu preguei sobre libertação, né? E no final a gente fez uma oração e ele falou que ele via tudo. O que estava agindo na pessoa, o que estava do lado da pessoa, tal. Eu falei, você sentiu medo, irmão? Ele falou, não senti medo, não. Eu sei que veio, é algo que Deus me deu depois que eu fui ministrado no seminário de libertação. Eu falei, Deus tem algo para fazer contigo nessa área, né? Eu falei, não é normal Deus estar te mostrando tudo isso, mas ele via e ele foi me falando, me orientando. Eu falei, Deus te colocou aqui para você ver e me orientar e me falar, né? E ele foi me falando tudo que estava acontecendo. Eu falei, até perguntei para ele, falei, você vê em visão? É na hora que você está orando? Ele falou, não, visão nada, pastor. Eu olho pro lado e o bicho estava do lado da mulher ali. Eu via por inteiro tal. E na hora que você começou a orar, algumas coisas começaram a acontecer. Eu falei, olha que interessante. É interessante. Eu com os olhos assim
ver, assim, aos olhos abertos, assim, física, assim, eu não vejo, não. Eu sentia, né? Tá, então, nesse momento aí que eu vi essa sombra, né? Logo eu comecei a entrar em oração para que Deus preparasse outra casa pra gente sair dali, né? E aí Deus... Eu orei, não deu poucos dias, já encontrei uma casa. Já abriu a porta. Já abriu a porta e a gente saiu de lá. Porque também ia ser difícil também para mim continuar. Eu creio que não, porque minha sede estava tão grande da presença de Deus que o meu foco era só, Deus, Deus, Deus. Qualquer pessoa falava, né, assim, não tá nem... Eu sabia que era o caminho certo, sabe? Eu sentia, não, eu sei o meu lugar. Agora eu sei para que eu fui chamada, por que eu vim pro mundo, né? Para que eu tô aqui? Antes eu não sabia por que eu nasci. E aí, depois eu soube, né, o propósito, né? Eu ia te perguntar isso. Essa área profética é o que te atrai a respeito de ministério? É. É o que você gosta de fazer? Nossa, eu gosto. Até então, no encontro, a intercessão... Sempre, logo... Você tem ideia que, logo de início, eu fiz o encontro, depois... Antes do encontro... eu fiz o encontro, batizei, casei, fiz o reencontro... e logo no próximo encontro eu já estava trabalhando no encontro Maniquiara, intercessão. Nessa área, assim, de... né? Mundo espiritual, Isso. Essas coisas. Eu falo que é engraçado, assim, de certo modo, porque tem uns que morrem de medo, né? Ai. Tipo... Não, e tem outros que se atraem, né? Você vê que é algo que Deus coloca dentro da gente mesmo. E eu busquei, eu falei, não, vai ser... Eu trabalhando... E aí, todos os encontros, trabalhando no reino. Tem a questão do chofar, né? O chofar. Eu fui na mata de tarde, era eu e a Socorro, a gente foi de tardezinha. E eu lá na mata orando, tudo, né? E eu sentei num banquinho ali sozinha. De repente, eu escutei uma voz falando assim, quando vai tocar pra mim? E eu falei, vai tocar o quê, né? E eu falei, amém, Deus, eu toco, né? Que eu toco, mas pra mim era violão. Não passou pela minha cabeça chofar. Em nenhum momento. E eu fui atrás de comprar violão até pro Gustavo, que eu falei, ele vai... Eu ensino... Deus tá me chamando pro louvor, algo do tipo assim. Entendeu? E então eu busquei, comprei o violão, tudo. O Gustavo faz as aulas, eu também faço. Comecei a ver as pessoas tocando violão, e ali eu ficava olhando. Eu falei, eu tocar alguma coisa, né? E ali eu fui buscando, só que sempre me chamava atenção o chofar. Em questão assim, um exemplo, eu escutava o som no culto, né? Que eu vinha na sede também. E aí eu escutava o som, aquilo parecia que tava dentro de mim, sabe? Só que não me... No momento nenhum eu parei assim, falar, Deus tá me chamando. No momento nenhum. Então foi só sentindo, né? E aí tem num encontros, eu vi um chofar dourado, né? Um chaveiro. Eu falei, nossa, eu vou comprar pro Vinícius. Eu acho que o Vinícius tem o chamado de pra tocar. Essa área do chofar, essa área do ministério de chofar. Eu ainda comprei pra ele, só que ele nem deu bola, né? Mas toda hora eu olhava o chaveiro. Chamava atenção. Eu tava olhando o chaveiro, mas também não me tocava que Deus tava falando algo comigo. Também não prestava atenção. Aí no encontro, depois é os pré, né? Pré-encontro. A pastora Ana pegou e mandou... Os pós-encontros, né? Depois do encontro é pós, né? É pós. E aí ela falou assim, Yara, fica no sonzinho ali, né? Tocando, pausando, tudo. Eu falei, tá bom. E aí eu soltei o som ali e baixei a cabeça, né? Que eu tava perto da escadinha lá. E ela passou na minha frente. Só que eu vi que ela passou, só que eu não sabia... Nem olhei o que ela tava fazendo. Aí ela passou na minha frente, pegou o chofar e tocou. Só que na hora, assim, eu tava com a cabeça baixa, eu vi que ela passou e parou, tipo, pro lado de lá. Nisso que ela parou, eu escutei o toque do chofar, ela tocou o chofar. Antes, quando ela passou, eu vi que uma pessoa chegou perto de mim. Uma pessoa parou do meu lado. E eu olhei, assim, pro lado e não vi ninguém. Falei, que coisa, né? Eu baixei a cabeça de novo. Continuou. E aí ela tocou. Nisso que ela tocou, foi na hora. Falou assim, isso é pra você tocar. E eu olhei, novo a voz e veio. E aí ela tocou, nossa, o chofar é pra mim. O chofar, Deus tá me chamando pro chofar. E aí foi quando eu fui ligando todas as coisas que Deus tava me mostrando, e eu nem não me atentava, não me tocava, que era isso que ele tava falando. Aí foi quando eu cheguei nela, falar, ela falou, não, vai ter um seminário, né, do chofar, pra Deus confirmar. Eu falei assim, pastora, Deus falou comigo, ele falou, quando vai tocar é o chofar. Agora que eu entendi que ele tava me mostrando o chaveiro, os toques. Era pra mim. Era pra mim. E teve, né, várias confirmações, que todas as pessoas, assim, que chegam em mim, falando, quando eu toco o chofar, parece que o ambiente muda. E foi uma luta depois, né, mesmo sabendo que Deus te chamou, que era isso, pessoa sendo usada pra falar, e teve a luta, eu falei assim, nossa, mas... Aquilo, eu tinha muito medo de me aparecer, de estar sempre à frente. Então, eu queria estar sempre
escondida. E Deus sempre me jogava, tipo, vai. Até então, na escola de profeta, eu toquei lá no púlpito. Então, eu acho interessante aquele dia, né? Porque você foi, né, com o chofar, aí você tocou o chofar lá, mas aí a gente foi pra igreja, né? Aí chegou uma igreja grande, mais de 5.000 pessoas lá, e aí você tocou ali na hora do louvor, que foi começar ali, você tocou, né? E aí eu lembro que você falou assim, nossa, eu não deveria ter tocado antes de perguntar, né? Eu não poderia ter invadido, pedir autorização. Eu vou pedir perdão. E no outro dia você foi pedir perdão pro pastor, né? Pedir perdão, pastor, você me perdoa. Eu cheguei aqui, lá na nossa igreja, no nosso ministério. E aí ele te chamou pra si e falou, não, a gente toca aqui também, mas eles não estão aqui. De repente a gente olhou, a Yara lá em cima começando o culto, tocando chofar. Tremendo ali, eu falei, Espírito Santo, me ajuda aqui. Uma igreja enorme, né? E na hora que ele falou que tinha mais de 15 estados vendo a gente, e eu tremendo, aquela quantidade de pessoas, tinha muitas pessoas lá, acho que uns 5.000 pessoas, 3.000. Ah, sim, por aí, eu acho que até mais. Até mais, e visualizando na internet, mais de 15 estados, aquilo foi, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô... Ai, meu Deus, e eu falei, Espírito Santo, me acalma. E aí eu olhei pra pastora Fran fez assim com a mão, assim, eu entendi que o Espírito Santo disse, calma, né? E aí eu respirei fundo, e eu sempre tinha disso de querer estar sempre escondida, né? E toda vez que eu tento me esconder, Deus vai lá e fala assim... Vai lá e fala, não, eu quero que você apareça, né? Até então, existe um propósito. Existe um propósito. Até então, né, o dom de interpretação de línguas, eu creio, né? Porque para edificar a igreja e tudo, e aí tá ali aquelas águas saindo. Porque eu falo assim, o dom de interpretação de línguas. Às vezes, a pessoa começa a orar muito alto em línguas na hora do louvor, ali, alguma coisa, e a pessoa que tem um dom na hora, né? Se o Espírito Santo tá falando, é para alguém chegar ali e começar a falar para a igreja, né? E quer mais aparecer do que isso, porque você vai ter que parar ali e começar a traduzir e passar para a igreja o que o Espírito Santo tá falando, né? Esse é o... eu sempre querendo me esconder ali, e Deus falou assim, mas é eu que tô te pondo ali, é eu que tô te empurrando, não é você, calma, não é você, né? Até então, eu vou falando, Pode né? falar. Até então, a gente foi pra uma missão, né, na tribo de índio, tudo, e ali eu comecei a entrar em crise também. Nossa, eu tenho que ficar quietinha, não preciso ficar falando para as pessoas me ver, né? Porque ali, quando eu entro na adoração, acabou. Eu esqueço todo mundo que tá à minha volta e tô adorando. E ali vai... só tá eu e ele, né? Eu esqueço todo mundo. Então, eu canto, eu tô ali, entro na unção, me derramo ali, esqueço. E eu falei, não, você tem que parar com isso. Tem que ficar quietinha, né? Fiquei pensando, a crise de novo, né? De querer aparecer, de estar ali na frente, porque as pessoas olham. E aí eu peguei e falei assim, não, vou ficar quietinha. Vou ficar caladinha. Porque eu falei desse jeito. Aí, nisso, entrei nessa crise e tudo. Aí, passou no outro dia, um missionário foi pregar pra gente lá, né? Até esqueci o nome dele. São os nomes diferentes, né? Aí, nisso, ele pegou e falou assim, alguma Bíblia tem a tradução tal, tal, tal. E eu tava com a Bíblia e a minha tradução era a tradução que ele tava falando. Eu falei, mas não vou falar, vou ficar calado. Porque se eu for falar, todo mundo vai olhar pra mim. Só que é de automático, é um impulso. É um impulso. De repente, eu abro... vem, né? É de impulso. Eu peguei e falei, a minha tá. Aí todo mundo olhou já pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, tá todo mundo olhando pra mim de novo. Eu tinha muita crise, né? De questão, eu começo a tremer, gaguejar, né? E aí, nisso, eu peguei... Aí ele olhou pra mim, aí eu li, né? Ele pediu pra me ler. Tá. Aí, de repente, ele falou assim, começou a me usar pra, né, pregar a palavra. Começou a me usar e falava assim, levanta, né? Aí eu levantava. Aí todo mundo olhava pra mim. Aí ele falou, aí ele ficava pregando, aí ele pegava assim, tá vendo? Usando a palavra ali. Aí ele falava assim, pode sentar. Aí eu sentava, de repente ele levanta. De novo. Foi um monte de vezes. Até então, uma das vezes eu sentei sem ele mandar eu sentar, né? Aí ele falou assim, mas eu não mandei você sentar. E aí eu já tava ficando vermelha, já, né? E nesse momento Deus começou a falar pra mim. Ele falou assim, tá vendo? Não é você que tá pedindo, não é você que tá se aparecendo, é eu que tô te levantando. Até ele me levou. É eu que quero que você apareça, tem um propósito. É um propósito. Aí até ele me levou a imagem de eu tocando chofar lá na escola de profeta. Foi. Né? Aí ele me deu a visão. Foi porque a gente a gente colocou na internet, o vídeo já veio pra cá, já começou a ser compartilhado, né? E aí Deus falando assim, não é você, sou eu, né? Sou eu que tô te levantando. Aí foi essa coisa, dá aquelas crises e Deus vem com a resposta, né? Ô Yara, você tem sonho, assim, que você pretende realizar?
eu pretendo, tipo assim, na área espiritual, assim, da minha casa inteira, servindo ao Senhor, né? Tipo, Deus falou comigo que eu e o Vinícius é uma união de propósito, né? Com um propósito, né? E eu creio também, pelas coisas que a gente viveu, né? E sonho que ele tá servindo Deus comigo, né? Eu creio que, não onde ele estiver trabalhando, que ele gosta, né? De marretar, gosta de vender abacaxi. Creio ele sendo um evangelista, assim. Nossa, já vejo ele pregando onde ele for, ele ir pregando e eu aqui, né? A gente junto. Nossa, eu sonho isso. E na área, assim... questão da área, vamos pôr, material, né? Material. Sonho ter minha lojinha, né? Sonho em ter minha lojinha. Lojinha do quê? Lojinha de roupa. Ah, é? Roupa, calçado. Eu sonho, porque eu gosto de vender, assim. A questão de eu vender, assim, as minhas coisas, não é, tipo, em questão do dinheiro. É questão de ter sempre algo que a pessoa precise. Você já faz, já? Já, eu vendo jeans, né? Jeans, sapato. Eu vendo no carro. Põe no porta-mala e vou na casa. E tem um contato pro pessoal... você vai nas casas, você apresenta o teu produto nas casas. Vou. Tem um contato para a pessoa poder te procurar, para conhecer? Tem alguma página em algum lugar, assim, na rede social? Tem a página, né, Moda Jeans, no Facebook. Tem o @YaraXColombari, pode me encontrar. O meu WhatsApp também. Qual que é o número do celular para contato? É 16 99196 7593. Pessoal, você que tá... ela tá falando o sonho dela. Então, para ajudar a irmã, você de repente tá assistindo esse podcast aí, ó. Qual que é a parte de jeans? Você mexe com tudo? Jeans, saia, short, calça, bermuda. Jaqueta, essas coisas. Tanto masculino como feminino. Só feminino. Só feminino. Só feminino. Então, a área feminina para as mulheres aí, ó. A Yara vai até a tua casa e mostra todos os produtos dela aí. Tá bom. Obrigada. Você falou só o nome da página lá, qual que é? Só para reforçar? A do Instagram é @YaraXColombari. Aí, ó. Então tá os endereços aí para as pessoas te conhecerem. Essa lojinha que você quer fazer é só em torno disso ou você quer colocar mais coisas? Eu quero colocar os calçados, né? Tênis, rasteira. Você quer uma loja física mesmo? Uma loja física. Eu tô pensando até em comprar o carrinho, né? De comprar tipo uma Fiorina e colocar, tipo, fazer uma loja móvel, sabe? Porque eu acho mais tipo assim, confortável ir nas casas, que as pessoas, né, vê ali, eu espero, a pessoa experimenta. Eu penso assim também, mas... Faz tempo já que você faz isso? Faz um tempinho. É porque eu comecei, parei, e depois eu voltei. Hoje você tá mexendo só com isso? Tô só mexendo com isso. Ah, legal. Aí tô aí. Você crê no avivamento? Creio. E qual que é a maneira que você crê? Você crê que tá longe, a gente tá vivendo? Qual que é a maneira que você vê? Eu creio que tá perto. Eu vejo o avivamento como um quebrantamento, sabe? As pessoas rendidas. Desde o início, assim, que eu me converti, que logo que eu tava vivendo essas coisas, porque eu tive um quebrantamento bem, sabe? Um quebrantamento bem forte, sabe? Em questão entre eu e Deus ali, né? E eu creio, obviamente, é isso, um quebrantamento, sabe? Uma volta, assim, as pessoas que não conhecem, de repente conhecer que ele é real, sabe? E pegar e entregar seu coração, falar pra pessoa assim, eu me arrependo, sabe? Entregar ali, tipo assim, eu quero o Senhor, eu quero estar ali presente, eu sei que o Senhor é real. É essa sensação, sabe? Eu vejo o avivamento assim, um quebrantamento, um arrependimento, sabe? E todas as vezes... Eu falo porque o que você passou, né? É muito legal a tua história, você contar. Porque, tipo, é um contato pessoal, não foi uma questão de, tipo, alguém se esforçar por você para te trazer numa igreja, de repente tinha pessoas orando por você, né? Mas o teu contato é pessoal com o próprio Deus, né? Isso foi o que mais me chamou a atenção. Você crê que o avivamento vai vir de uma forma dessa forma, vai se derramar, as pessoas vão se levantar cheias do Espírito Santo para exercer o seu chamado. Sim, é porque eu vejo assim, as pessoas elas não se conhecem, sabe? Elas têm, como eu falei, eu tinha esse vazio, tipo, o porquê. O porquê, muito porquê. Por que eu vim? O saber, assim, ó, o real propósito, né? De você estar aqui, né? Então, eu creio disso. Essa experiência, as pessoas... Um avivamento, assim, das pessoas... Ter um encontro, assim, saber... Nossa, ele é real. Não é um Deus que tá lá em cima e tá olhando. Não, ele é presente, sabe? Ele é real. E ali, no momento que você tá presente ali com Deus...
teu coração é totalmente entregue, é um derramar, é um tipo assim, Senhor, esse é meu coração, eu tô aqui, eu vou exercer aquilo que o Senhor me chamou, sabe? Eu creio um avivamento assim, pessoas derramadas na presença de Deus, sabe? Amém. Entregue, sabe? Arrependida. A gente tem visto isso até com as crianças, né? Isso tem me chamado a atenção, né? A questão de quanto que o Espírito Santo está derramando nas crianças em si. Você vê crianças assim, de 5, 6 anos sendo batizadas no Espírito Santo, chorando. Às vezes eu faço célula e tem a escolinha que fica do lado, né? E quando eu vejo assim que o mover desceu, eu convido as crianças para vir tudo no meio. E eu tenho um vídeo assim das crianças derramando mesmo, de chorar, orando em língua na presença de Deus ali, sendo tomada. E não é aquela coisa assim que eles estão ali forçados. Não, você vê. É algo que eles estão... O coração parece estar tá derretendo, né? Na presença de Deus. O meu menino, ele foi batizado com o Espírito Santo no retiro de carnaval que teve, né? Aqui. E ele era bem novinho, tinha uns 8, 9 anos, bem novinho, sabe? E ele falava, mãe, eu fui batizado. E quando ele entra na presença, ele tá se derramando, ele tá se, sabe? Você vê que ele, eu quero isso, sabe? Essa sede, eu quero isso, e ele tá ali derramado. Nossa, eu acho lindo isso. Nossa, lindo, lindo mesmo. Ô, Yara, eu queria te agradecer pela tua presença, você vinha aqui contar a tua história, contar a tua conversão. Mas antes de terminar, olha para essa câmera aqui, deixa uma mensagem para quem tá em casa. Olha, como eu, né, tive essa experiência, assim, profunda de ter um encontro com Deus, assim, verdadeiramente saber que Ele é real, porque até um tempo antes da minha conversão eu achava que era um Deus, como só de ouvir falar, né? Mas no momento que eu tive uma experiência com ele, eu vi que ele é real, uma experiência assim, ele é presente na minha vida. Até então, ele vem mostrando de todos os dias que ele é presente na minha vida. Eu falo com ele e logo vem a resposta. Às vezes, um silêncio já é a resposta dele, né? E eu te convido a se entregar, né? A entregar teu coração, porque é como falar assim, ó... Orar, né? Se ajoelhar e falar assim, Deus, eu tô te entregando meu coração, se quebrantar diante dele, né? Ali no momento do quebrantamento, ele vai mostrar para você que ele é real, né? Que ele é presente na tua vida. Como eu não achava que eu tinha propósito nenhum, que eu vim na Terra só para sofrer, como eu falava, né? O vazio que eu sentia era muito grande mesmo. Eu me sentia um fantoche, né? Que só as coisas ruins aconteciam comigo. E Deus me mostrou que não, né? Deus me mostrou que não, que eu tinha um propósito. Como eu tenho um propósito, você tem um propósito também, você tem um chamado. E eu me encaixei, eu soube o meu lugar e a certeza que eu tô no caminho certo, eu te convido a conhecer esse caminho, o caminho de Jesus. Ele vai te mostrar o quanto você é amada, o quanto você é escolhida, o quanto que ele quer te usar, o quanto você é importante, né? E você vai entender qual é a tua identidade, a tua verdadeira identidade em Cristo, né? Como eu entendi que eu sou filha amada, né? E eu quero te convidar a você a entender, a ser um filho, uma filha amada e a sentir isso, né? Não só entender, mas sentir o quanto você é especial para Ele. Bom? Glória a Deus. Yara, mais uma vez, obrigado. O teu testemunho é lindo. De verdade, assim, saber o quanto Deus é tremendo naquilo que Ele faz, né? Você saber, assim, das experiências, o que Deus tem feito na tua vida, né? Da onde Ele te tirou, como era o teu casamento, né? Os vícios, as drogas, essas coisas. É lindo o teu testemunho, viu? Que cada pessoa que está em casa possa ser testificado com essa palavra. Amém. Obrigada a você. Pessoal, eu queria te agradecer para você que ficou até agora no final, mas antes de sair, é importante aí você deixar o teu like no vídeo. Compartilha. De repente você conhece alguém que está passando pelo que a Yara passou, e aqui está uma prova viva, um testemunho vivo, né, do que Deus é poderoso para fazer. Manda esse testemunho, esse podcast, fala para a pessoa assistir, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar, vai testificar no coração dessas pessoas, para essas pessoas serem libertas e tocadas pelo poder, né, de Jesus sobre a vida delas. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima em nome de Jesus.